Estamos no último mês de 2024 e algumas empresas da Bolsa estão terminando o ano em crise. Esse foi um ano difícil para o empreendedor, hein? Eu vou contar o porquê nesse vídeo aqui, mas também eu vou te falar 5 empresas que não vale a pena você investir. Eu nunca fico indicando empresas para você investir, você tem que aprender a estudar. Agora, eu vou te dar uma mão aqui e vou dizer, não entra! Não entra nessas daqui porque elas estão muito mal. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano Fernandes e aqui eu ensino você a investir, a desenvolver inteligência financeira, a construir patrimônio e a ter segurança financeira para a sua família. Inscreva-se neste belo canal que já tem aí mais de 6 anos. Estamos quase chegando, vamos chegar a 1 milhão de inscritos. Eu preciso da sua inscrição, eu preciso também do seu like para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas. Você já percebeu que o conteúdo aqui é de qualidade, né? Então encaminhe esse vídeo para que o seu amigo não caia em furada. Eu sempre tô dizendo assim, galera, quando você investe numa empresa da bolsa, você está se tornando sócio dessa empresa. Você vai receber o lucro! Aí eu senti os alunos respondendo do outro lado. Você e eu que compramos ações na bolsa, nós somos acionistas minoritários, obviamente, mas somos e temos direito à participação nos lucros. Mas e se a empresa não dá lucro? Vai ganhar o quê? Nada. Também você não precisa pagar dívida. Graças a Deus. Por isso que é bom estar na bolsa de valores. Mas você quer lucro. E se a empresa não dá lucro, ela com o tempo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E por que as empresas estão muito mal esse ano? Por que várias empresas entraram em recuperação judicial? Por conta do aumento da dívida. Muitas empresas da bolsa têm dívida. É normal empresas grandes trabalharem com dívida, tá bem? O que importa é a dívida estar controlada. É a empresa ter lucro suficiente, patrimônio suficiente para lidar com essa dívida. Imagina uma família, 50 mil em dívida, mas tem um patrimônio de R$1 milhão ou tem um lucro de R$100 mil. Não tem problema ter aquela dívida está controlada. Agora, se uma família tem uma dívida de R$50 mil, mas o salário é de 5 mil e o patrimônio é só um carro, então há um problema sério aí. Todas têm dívida, mas este ano aconteceu um aumento da taxa Selic. Durante os últimos meses do ano ficou aumentando a taxa Selic. Quando aumenta a taxa Selic, aumenta o custo do endividamento. Todos os financiamentos que você tem, que são atrelados à Selic, ficam mais caros para pagar, a taxa de juros fica mais alta. Então, as empresas tiveram que lidar com pagamentos de dívidas de valores mais altos, o juro ficou mais alto. Isso complicou para aquelas empresas que não estavam muito bem geridas. Então, vamos lá para 5 empresas que, na minha opinião, você não deve investir. Você pode até utilizar os produtos dessa empresa, tá? Eu utilizo, por exemplo, dessa primeira que eu vou falar, mas eu não quero ser sócio. E essa primeira é Gol Linhas Aéreas. Se você for olhar aqui, a empresa, infelizmente, ela não vai bem, tá? A empresa foi à justiça esse ano pedindo recuperação judicial com uma dívida de 20 bilhões de reais. Só por essa foto aqui, ó, do novo iBoxx 6, você dá uma olhada e você vê ali, ó, que já tá com a nota de 32%. Cara, já abre o olho, você olha o primeiro quadradinho ali embaixo de lucro líquido negativo, também conhecido como prejuízo. Então, empresa que dá prejuízo, você quer ser sócio? Não, mas eu acho que vai recuperar. Sua conta em risco. Eu tô dizendo que você tem que ser sócio de empresas que são lucrativas, que dão lucro todos os anos e de preferência lucro crescente a cada ano. Você sabia que tem empresas na bolsa que nunca deram prejuízo na sua história da bolsa? E enquanto isso tem empresas que dão prejuízo ano após ano e mesmo assim as pessoas investem. Tem uma aqui da lista que é a queridinha do pessoal e que dá prejuízo todo ano. Vamos para a segunda empresa. A segunda empresa muito conhecida, você utiliza os produtos, eu também. Lojas Americanas. Além das falcatruas que já ficaram conhecidas aí o ano passado, né? Olha, essas falcatruas abriram um rombo de 25 bilhões na contabilidade da empresa, tá? Para garantir resultados falsos positivos no balanço da empresa. Então, você quer ser sócio de uma empresa que tem manipulação de resultados? Então, dá uma olhada aqui no iBoxx 6, ó. Você já vê lá, ó, a nota já tá em 40%. Opa, já tá ruim. Lucro líquido, primeira coisa, primeiro quadradinho já descarta. Menos 2,27 bi. O que é isso? A empresa está negativa. Como eu falei, não tem por que você ser sócio de uma empresa que não dá lucro. Mas eu sou um especialista em ações, eu analisei, eu acho que ela tem uma boa possibilidade de turnaround, que é uma empresa que está quebrada e que vai virar. Maravilha, então você pode investir, mas não é para o cidadão comum como eu e você, todo dia que trabalhamos e que temos que cuidar da nossa vida. A gente não vai ficar apostando o nosso dinheiro. Nunca aposte o seu dinheiro. Dinheiro não é brincadeira, você ralou para ganhar, não fica apostando em empresa ruim. Terceira empresa, a terceira é a queridinha dos brasileiros, Oi Telefonia. É uma empresa que tem mais acionistas na bolsa do que a melhor empresa na bolsa. Professor, qual é a melhor empresa da bolsa?
bolsa? Eu nunca digo. Eu digo as ruins para você não entrar. As boas você já sabe, vai estudar. Eu vou dar uma dica aqui no final para você. Fica até o final que eu vou mostrar, tá? Então a Oi aprovou o plano de recuperação judicial com os credores em abril deste ano de 2024. A Oi tem uma dívida aí de mais de 20 bilhões de reais. Dá uma olhada no box 6 aqui, você já vai estar vendo aí, tá? A empresa afirma que a estrutura hoje da empresa de dinheiro, de capital, é insustentável mesmo depois de ter passado por uma recuperação judicial aí que durou 6 anos. Então entrou de novo em recuperação judicial. Dá uma olhada no box 6. 28% a nota. Opa! Por que essa nota tá aí? Do nada? Não, é porque ela não dá lucro. Olha ali o lucro líquido, que não é lucro, é prejuízo de menos 5,42 bi. Olha o EBITDA, que é o lucro operacional. Olha a dívida lá, mais de 23 bilhões. Então tem um problema sério nessa empresa. Eu que não quero ser sócio, se você quiser, fique à vontade. Quarta empresa, Light Energia. Olha só, os credores da Light aprovaram um plano de recuperação judicial este ano também. A dívida ultrapassa já os 11 bilhões de reais. Dá uma olhada aqui, ó, nota de 54, era uma empresa que ficou pior este ano, não era uma empresa que já vem ruim como a Oi há muitos anos. Só de bater o olho ali você já vê que os gráficos estão vermelhinhos. Opa, melhor passar para a próxima, né? E a quinta é muito conhecida dos brasileiros. Você já comprou alguma coisa lá? Casas Bahia, muito popular, né? Você já comprou algum eletrodoméstico lá? Pois é, recorreu a uma recuperação extrajudicial este ano ainda para lidar com uma dívida total estimada em mais de 4 bilhões, já está em 6 bilhões na verdade, você está vendo pelo box 6 aqui, ó. Você já vê que também tem prejuízo, não tem lucro operacional, tá com a dívida alta. Batendo o olho aqui no box 6, você já vê que a empresa não é boa, seja pela nota, seja pelos gráficos que você já está vendo ali. Ah, é uma empresa antiga, são 78 anos na Bolsa de Valores, é um critério que eu uso, mas nem toda empresa antiga vai ser bem tocada. Na verdade, dá uma olhada nessa lista aqui, ó. Tem muito mais empresas que entraram em recuperação judicial. Eu falei aqui algumas das mais conhecidas, mas tem outras empresas aí que não vale a pena estar na tela para você. Não vale a pena você entrar em empresa que está em recuperação judicial. Se você quer entrar por sua própria conta e risco, ok, mas meu papel aqui é mostrar para você empresas que você vai quebrar se você investir. Então, fica a seu critério aí. Você deve estar pensando assim, tá, Luciano, mas por que essas empresas aí pioraram muito esse ano se o juros aumentou para todo mundo e você falou que quase todas as empresas da bolsa têm dívida? Boa pergunta. Nem toda empresa é mal gerida. Nem toda empresa tem uma má administração, uma má governança. Tem empresas que sabem lidar com o aumento dos juros, com o aumento da dívida. E é isso que você tem que avaliar. Pensa, se uma empresa nunca deu prejuízo, como tem algumas empresas da bolsa, você acha que ela já não passou por crises? Você acha que ela já não passou por aumentos da taxa Selic no Brasil? Claro que passou. 60, 70, 80 anos de bolsa. E aí você olha, prejuízo praticamente não tem, ou teve uma vez lá que outra. Significa que é uma empresa bem tocada, bem gerida, com uma boa governança. As pessoas que estão lá são pessoas que sabem fazer o negócio. É isso que você tem que avaliar numa empresa. Quer ver? Vamos dar uma olhada no Box 6 aqui, só para você ter umas dicas muito fáceis. Vamos lá. Já estamos aqui no nosso maravilhoso Box 6, nossa maravilhosa área de análise de ações. Você já tem um ranking. Olha, tá diferente esses números aqui, né? Então, cara, fica atento. Os números aqui já estão dando uma linha para você. Isso aqui é garantia? Você só vai olhar isso aqui e vai investir? Não. Analise os números, aprenda a analisar. O Box 6 também tem aqui, ó, uma área de aulas, onde tem análise de ações para você. Aulas, análise, mais, vou abrir mais. Ó, aqui você aprende a analisar empresas. Quem é meu aluno já sabe, tá? Mas você também pode aprender aqui. Então vamos para a área de análise. Olha aqui, ó. Você vai clicar numa empresa, aqui, ó, a segunda do ranking, por exemplo, você já vai ver que, cara, tá tudo verdinho aqui, a nota é 83%, tem 63 anos de bolsa. Aí você vai avaliar, olha aqui, ó, lucro. É diferente. Você olha lucro operacional, a dívida, ó. Por que a dívida está verde aqui, Luciano? Por que a dívida está negativa? O que é dívida negativa? Dinheiro em caixa. É o que eu sempre digo. Por que você vai ser sócio de uma empresa que dá prejuízo todos os anos se você pode ser sócio de uma empresa que dá lucro todos os anos? Isso aqui não é indicação de investimento, é só para você ter uma noção. Não vai pegar todo o teu dinheiro agora, porque você está completamente leigo. O iniciante faz isso, você coloca tudo em VEG. Não faça isso. Apenas estou mostrando para você uma empresa diferente das anteriores. E você não pode colocar tudo numa só, porque a VEG não é infalível. Ela pode quebrar, e se ela quebrar, você quebra se tiver todo o seu dinheiro lá. Por isso, a alocação de ativos que eu ensinei no último vídeo aqui, vou deixar aqui para você assistir depois, vídeo extremamente importante, um dos mais importantes que eu já fiz. Seja sócio de boas empresas, empresas que dão lucro todos os anos, que tem uma boa governança, que são bem geridas, e isso aparece nos resultados. Para de olhar preço, não é o preço. Aqui você tem que ser sócio de boas empresas para receber o lucro ao longo do tempo, tá bem? Lembrando que o Box 6 está com uma promoção até o final do ano, vou mostrar aqui para você, olha só, promoção
promoção de 40% de desconto na assinatura, na parte paga dele, tá? São 3 funcionalidades que são pagas depois de 30 dias, que é a área de carteira, de educação, que eu mostrei aqui, e a área de imposto de renda, tá bem? E normalmente é R$334 o plano premium. Já é muito barato, pois agora está com 40% a menos, R$16,65 é o equivalente, né, por mês. Você paga à vista ali R$199,90. Ou no plano Pro, que não tem imposto de renda, R$169,90. Cara, tá barato demais. Aproveita, o link tá aqui na descrição. Pense nisso, seja sócio de empresas lucrativas e utilize o Box 6 para saber quais são as melhores empresas. Seja inteligente. Um abraço e que Deus te abençoe.